O milionário aceita casamento arranjado. Mas o que ele descobriu sobre a noiva é chocante. A mansão de Alexandre brilhava sob as luzes cintilantes de São Paulo, mas por dentro era um caldeirão de emoções contidas. O bilionário, respeitado e admirado, sempre se manteve à frente do jogo. Porém agora ele estava prestes a embarcar em um casamento arranjado, sob pressão das mais sórdidas expectativas da alta sociedade. Um golpe de mestre, pensaram alguns, enquanto outros murmuravam, entre sorrisos traiçoeiros, que não seriam nada bem-vindos à sua vida. Eis que Isabela, uma mulher de origem humilde, entra em cena. Os primeiros olhares entre eles foram como faíscas. Havia algo ali, uma atração inegável que fazia o coração de Alexandre disparar. Mas ele hesitava. Abrir seu coração poderia significar expor fraquezas. Quem era ele para isso? Enquanto os preparativos do casamento avançavam, as intrigas ao redor deles se intensificavam. Um tapete vermelho estava sendo estendido. Isabela era encantadora, mas havia um mistério que pairava como sombras entre eles. O irmão de Alexandre havia morrido em um acidente há anos. Um evento que arruinou suas esperanças e forçou a selva em que ele havia se tornado. Em um momento solene, ele encontrou um retrato de Isabela, uma mulher que havia crescido em um mundo muito diferente. Uma simplicidade que confrontava a opulência ao seu redor. Poderia haver uma conexão entre os destinos deles? Alessandro não conseguia dormir. Será que ela guardava verdades que poderiam desmoronar tudo? Naquela semana fatídica, a pressão social aumentava. Os convites luxuosos eram distribuídos e cada pessoa com um mínimo de influência começava a especular. Ela não é digna, ouviram sussurrar em festas. Alexandre se sentiu refém de um jogo implacável e, no fundo, estava curioso sobre a vida que Isabela levara antes de cruzar seu caminho. Mas o que ele descobriria a seguir era muito mais complicado do que qualquer intriga social. Mas antes que pudesse, o telefonema interrompeu tudo. A expressão no rosto dela era de puro pânico. Alexandre ficou surpreso enquanto sua noiva corria para atender. Ele sentiu o peito apertar, um nó na garganta. Ao escutar uma parte da conversa, ficou claro que havia um mundo escondido nas palavras de Isabela. Uma conexão aterradora com seu irmão. E um segredo que poderia destruir não apenas o relacionamento deles, mas suas vidas para sempre. "O que você está escondendo?" perguntou ele, quase em um sussurro. E foi nesse exato momento que o mundo pareceu estremecer. Todo o luxo da mansão virou apenas uma fachada diante da tempestade emocional que estava se formando. Um silêncio pesado pairou sobre o momento. Quem realmente era Isabela? E que verdade poderia ser tão devastadora? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir!
Isabela segurava o celular com as mãos trêmulas, os olhos arregalados e uma expressão de terror estampada no rosto. Alexandre sentiu que o mundo ao redor desmoronava. Isabela, o que está acontecendo? A voz dele saiu mais alta que o necessário, cortando o silêncio da noite como uma faca. Ela hesitou, olhando para a tela do telefone, como se ali estivesse a resposta para todas as suas perguntas. É a minha irmã, gaguejou, a garganta apertada, enquanto tentava controlar o pânico. Ela está em apuros. Apurados! Alexandre se aproximou, a mão dele tocando o braço dela. Mas Isabela se afastou, fazendo-o sentir o peso de uma porta fechada. A tensão crescia entre eles, como um marco prestes a se romper. Isabela, eu não entendo. O que isso tem a ver com o que você estava prestes a me contar? Ela respirou fundo, os ombros caindo, e ele notou a maneira como o corpo dela se encolheu, como se a carga que carregava fosse muito mais pesada do que ele imaginava. É sobre o que aconteceu com seu irmão. Ele e minha irmã estavam próximos, muito próximos. O impacto das palavras foi como uma explosão. O sangue de Alexandre gelou. O que você está dizendo? Como você sabe disso? A desconfiança começou a se instalar, uma sombra que se arrastava para dentro do coração dele. Eu não sabia que era você, Alexandre. Eu não sabia que você era o irmão dele. Depois do acidente, minha irmã ficou em silêncio, envolta em segredos que eu sempre achei que eram por vergonha. Mas agora... A voz dela falhou. Agora, o quê? Alex estava a um passo de desmoronar, suas emoções misturando-se em um tornado. Que segredos seu irmão poderia ter, que se entrelaçavam com a vida de Isabela? Ele estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. E então, como se tudo fosse parte de algum plano maligno, o telefone dela tocou novamente. O retorno da chamada a levou a um estado ainda mais aflitivo. Ela atendeu com a expressão mais pálida do que ele já vira. — O que aconteceu? Ela perguntou com desespero. Sua voz alta ecoou na escuridão da noite, causando olhares curiosos da equipe da mansão que circulava nas proximidades. Um grito distante interrompeu a conversa de Isabela. Ela exclamou com uma mistura de alívio e pânico. O que você quer dizer com nunca mais? Alexandre percebeu que a atmosfera ao redor deles mudava. Os pássaros silenciaram. Os convidados pareciam absorver a atenção e os murmúrios começaram a se espalhar. Tudo se tornava uma verdadeira tempestade. Isabela, você precisa me contar a verdade. Eu não posso lidar com isso assim. A urgência nas palavras dele era palpável. O olhar dela ardia com emoções complicadas. Finalmente, ela soltou o telefone e caiu em lágrimas. Minha irmã, ela foi presa por causa de um crime. Um crime que eu não sabia que estava ligado ao seu irmão. Eles estavam juntos, Alexandre. Eu achei que era um romance sem importância, mas eles escondiam algo muito maior, algo que podia destruir a vida de todos nós. O conceito de um amor secreto entrelaçado em tragédia, como um cordão sufocante, agarrou Alexandre pela garganta. Assim que a verdade se desenvolvia diante dele, o peso do segredo começou a explodir como uma bomba dentro de sua mente. Você está dizendo que a morte do meu irmão não foi um acidente? Que havia algo mais sombrio no meio disso tudo? Agora era ele que estava em estado de choque. Todo o encanto do casamento arranjado evaporou, deixando apenas uma poeira de realização amarga. Isabela, agora mais quebrada do que nunca, olhou para ele com profundo pesar. Eu só soube agora. Tem algo oscuro vinculado aos dois, e eu não sei se vamos conseguir superar isso. Se você conseguir me perdoar... Alexandre deu um passo para trás, seu coração acelerando.
Agora tudo parecia estar em jogo. A fachada que havia construído estava ruindo, e as consequências disso apenas começavam a se revelar. Que tipo de futuro podemos ter se tudo foi construído em uma mentira? Um silêncio mortal pairou, enquanto o luar iluminava suas faces pálidas. O que vamos fazer agora? A pergunta ecoou na escuridão. E nos olhos de Isabela havia uma mistura de culpa e medo. A noite se tornava cada vez mais sombria à medida que eles encaravam um abismo de incertezas. Que tipo de futuro podemos ter se tudo foi construído em uma mentira? A pergunta ecoou na escuridão, e Isabela olhou para Alexandre com medo quase palpável. O silêncio ficou pesado como chumbo. Mas então, algo inesperado interrompeu a tensão. O som de um vidro quebrando na cozinha, ecoando pela mansão. Ambos se viraram, os corações acelerando. O olhar de Isabela se encheu de pânico. O que foi isso? Não sei, Alexandre respondeu, sua voz um sussurro. Ele se virou e começou a andar rapidamente em direção à origem do barulho. Isabela hesitou, mas decidiu segui-lo. Enquanto caminhavam, a mansão parecia mais escura. As luzes piscando como se trabalhassem contra o que estava prestes a acontecer. Sem saber por quê, um pressentimento fez seu estômago se revirar. Ao chegarem à cozinha, encontraram a cena desconcertante. Uma das janelas tinha sido arrombada e um dos copos de cristal que estava em cima da mesa estava estilhaçado no chão. Mas não era só isso. No meio do caos estava um homem, escondido atrás do balcão, o rosto coberto com um capuz. Quando Alexandre viu a figura sombria, um frio percorreu sua espinha. — Quem é você? Gritou, avançando com cautela. O homem se levantou e, em um movimento rápido, tirou o capuz. — Eu sou quem você realmente precisa ouvir, Alexandre. Seus olhos tinham uma intensidade feroz. — Isabela, você não pode confiar nele. — O que você quer dizer? A voz de Isabela tremia. — Quem é você? O homem virou o rosto para ela. — Você conhece a verdade sobre o seu passado. Seu segredo pode mudar tudo. Sabia que a sua irmã não é apenas sua irmã? Que ela é a peça central desse quebra-cabeça sombrio? As palavras do homem eram como lâminas afiadas. Isabela ficou paralisada, os olhos arregalados, enquanto a realidade começava a se desmanchar. — O que você falou? Que tipo de... Alexandre interrompeu, o peito apertando. — Espere, o que você sabe sobre a morte do meu irmão? A raiva o consumia. Fale agora. Eu sei quem realmente estava com seu irmão, e não era apenas sua irmã. A conexão deles era mais intensa e mais obscura do que você pode imaginar. O homem parecia se deleitar no caos que provocava. As palavras dele se espalharam pela cozinha escura. A tensão aumentou, como um laço apertando ao redor de suas gargantas. Isabela balançou a cabeça, à beira das lágrimas. — Não, não, isso não pode ser verdade. — É verdade! Você foi criada na mentira! Isabela, a sua irmã não é inocente nesse jogo. Ela e seu irmão estavam envolvidos em algo muito maior, algo que levou à morte dele. Você precisa saber a verdade. Alexandre ficou em silêncio, segurando o queixo. Você está mentindo. Está apenas tentando nos manipular. Ele queria acreditar, mas tudo o que sentia era confusão e desespero. Eu não quero que você acredite em mim. Eu quero que você veja o que está acontecendo. A verdade está bem na sua frente e você não consegue enxergar. O amor deles era um jogo mortal. O homem se adiantou, sua presença ameaçadora iluminada pelas sombras. Uma onda de informações atingiu Isabela e Alexandre.
O que eles achavam ser uma simples mentira agora se transformava numa teia de dor e traição. Como se essa revelação não fosse suficientemente pesada, um barulho estrondoso ecoou novamente na mansão, agora ousadamente iminente. Poderiam não estar sozinhos? Com o coração acelerado, Alexandre se virou para o homem mais uma vez. Se o que você diz é verdade, como podemos confiar em você? O que você sabe realmente? Eu sou a chave, mas a verdade é escura. Se quiserem me ouvir, precisarão arriscar todo. O homem balançou a cabeça. Vocês estão prestes a entrar em um abismo que não tem volta. Com um nó na garganta, Isabela e Alexandre se entreolharam. O que mais estava por vir? Que tipo de segredos mais estavam escondidos, prontos para destruir o que restava de suas vidas? A tensão era pura e palpável, uma tempestade em seu peito. E a noite mal começava a revelar sua verdadeira face. Isabela estava paralisada, seu coração martelando no peito. O homem diante deles parecia mergulhado em um mistério que a envolvia em uma teia de segredos. O pânico em seu olhar refletia um mundo que estava prestes a desmoronar. Alexandre, preocupado, se aproximou, sentindo o peso das palavras não ditas cercando-os. O que você quer dizer com isso? O que você pensava ser seu futuro, agora é um labirinto obscuro. Sua irmã não é apenas sua irmã. Ela é parte de algo muito maior, algo que pode deixar todos nós em perigo. O homem avançou, os olhos brilhando com uma intensidade inquietante. Isabela deu um passo para trás, tentando processar a informação. Eu não entendo. O que isso significa? Sua voz tinha um tremor de desespero, mas a verdade parecia tão distante, tão surreal. Mas antes que o homem pudesse explicar mais, um barulho estrondoso irrompeu da entrada da cozinha. A porta foi arrombada e pedras de vidro se espalharam pelo chão. Um grupo de homens mascarados entrou na mansão, empurrando os funcionários que estavam a par do que acontecia. O caos irrompeu como uma onda aterradora. É um assalto! Alguém gritou. Alexandre sentiu um frio na espinha. Você! O que você fez? Ele se virou para o homem, que parecia mais calmo do que todos ali. Eu não trouxe isso para você, mas agora é uma oportunidade. A verdade virá à tona, quer você goste ou não. O homem havia se tornado algo quase irreconhecível, seu tom carregado de ameaças e segredos. Os ladrões começaram a vasculhar a cozinha, suas vozes ecoando pela mansão, enquanto Alexandre puxava a Isabela para trás, protegendo-a. Fique perto de mim! Ele estava em estado de alerta, tensão correndo como eletricidade entre eles. Os rostos dos assaltantes eram vagos, mas seus olhos mostravam determinação. Cadê o bilionário? Onde ele está? Um deles gritou, mantendo uma arma alta. O coração de Alexandre disparou. A sensação de impotência era avassaladora. Não apenas seu futuro estava em risco, mas a vida de todos na casa dependia dele. A cena rapidamente se transformava em um pequeno pesadelo. Isabela, ainda atordoada com o que acabara de ouvir, sentiu-se quase paralisada. Alexandre, o que fazemos? Ela perguntou, a voz baixa e assustada. Precisamos sair daqui, ele respondeu, puxando-a pela mão. Mas antes que conseguissem se mover, um dos assaltantes apontou a arma para o homem encapuçado. Você, o que estás fazendo aqui? Você sabe de algo que não deveria.
Abalado, o homem apenas sorriu. Apenas esperando o momento certo, meus amigos. E vocês não têm ideia do que estão prestes a descobrir. A verdade é muito mais assustadora do que imaginam. Os ladrões hesitaram, a necessidade de informação pesando sobre eles. A tensão no ar crescia. Entre gritos e objetos quebrados, Isabela olhou para Alexandre. Eles estavam no meio de um tornado. E a única coisa que podiam fazer era lutar ou correr. E então, de forma abrupta, um dos assaltantes gritou: "Peguem-no!" E a cena tomou um giro inesperado. O homem encapuzado se virou, puxou algo de seu bolso e, com um movimento rápido, ativou um dispositivo. Um estrondo ensurdecedor sacudiu a mansão e a luz caiu sob uma explosão de faíscas. O ambiente se transformou em um caos total. "Fujam!" Alexandre berrou, enquanto agarrava Isabela com força, puxando-a em direção à saída. As sombras da noite pareciam se fechar ao redor deles. A sensação de perigo palpável. Eles não sabiam mais em quem confiar. O homem encapuzado agora se revelava em uma luta intensa contra os ladrões. "Vocês não sabem com quem estão lidando!" Que ele gritou, seu status como um segredo guardado começando a se desvanecer. Alexandre e Isabela saíram para o ar livre, a brisa gelada os atingindo como um choque de realidade. O que estava acontecendo era muito pior do que qualquer um poderia imaginar. O futuro que eles pensavam ter se desmoronara em um instante e agora precisavam encontrar um caminho. Mas antes que pudessem respirar ou entender a nova dinâmica, um som familiar e assustador cortou o ar. Era uma sirene se aproximando rapidamente. "O que vamos fazer agora?" Isabela murmurou, com medo estampado no rosto. Alexandre olhou ao redor, já considerando as implicações de seus próximos passos. Eles estavam no meio de um enigma que parecia não ter fim. E a verdadeira história ainda estava por vir. Isabela e Alexandre estavam ali, congelados sob a pressão do medo. O eco da sirene se aproximava cada vez mais, mas o caos na mansão já havia se instaurado. Os assaltantes, ainda quebrando tudo, pareciam mais perigosos do que nunca. O homem encapuzado olhava para Alexandre e Isabela, como se estivesse esperando algo, como se soubesse que uma reviravolta estava prestes a acontecer. "Precisamos nos esconder!" Alexandre gritou, puxando Isabela em direção à porta de serviço. Mas o que aconteceu em seguida os paralisou. Um dos assaltantes virou-se rapidamente, apontando a arma na direção do homem misterioso. "Você sabe mais do que está dizendo. É melhor nos contar agora ou vai se arrepender." A tensão no ar era palpável como um fio prestes a se romper. "Eu tenho algo que você quer, mas você não está preparado para a verdade." O homem encapuzado sorriu, mas era um sorriso maligno. "Se você soubesse o que realmente aconteceu com o irmão de Alexandre, teria medo de saber a verdade." Então, a cena virou um redemoinho. Antes que alguém pudesse reagir, um tiro ecoou na cozinha. O som era ensurdecedor. Isabela gritou enquanto caía ao chão, e Alexandre sentiu seu coração disparar. Tudo o que se passava na sua mente era a imagem de um futuro sombrio. Mas, com um movimento rápido, ele olhou para o homem encapuzado, que agora parecia mais calmo do que nunca. O homem não estava preocupado. Ao contrário, ele estava estranhamente satisfeito. "Você não percebe, Alexandre? Você está prestes a descobrir quem realmente está por trás de tudo isso." Antes que Alexandre pudesse responder, outro grito ecoou na noite. "É ela! É a irmã!" Um dos assaltantes voltou a olhar para Isabela,
que tremia de medo, mas o que ele revelou foi ainda mais devastador. Sua irmã não é quem você pensa que é. E você também não, Alexandre. Os olhos de Isabela se arregalaram ao ouvir aquelas palavras. O que você quer dizer? Ela mal conseguia falar e o restante da mansão parecia distante, a realidade sendo lentamente desnudada. O assaltante continuou, uma risada fria escapando de seus lábios. A sua irmã está envolvida no que aconteceu ao irmão dele. Você está brincando com algo muito maior do que podem imaginar. Não é só sobre amor ou tragédia. É sobre poder e controle. Sua irmã está no centro de tudo. A revelação girou como uma tempestade nas mentes de ambos. Não! Isso não pode ser verdade! Isabela gritou com tanta força que suas palavras reverberaram pela casa. Eu não acredito em você. Talvez você devesse, Isabela, porque já está tarde demais. Você é uma peça nesse jogo de xadrez e não sabe nem mesmo como as peças se movimentam. O assaltante chegou mais perto e a tensão aumentou, cada um deles segurando sua respiração. Um momento que parecia eterno. Isabela, agora com o rosto pálido, olhou para Alexandre. Ele sentiu um nó na garganta, incapaz de processar a avalanche de informações. Isabela, o que você esconde? O que você sabe sobre a sua irmã? Neste instante, a mansão iluminou-se com a luz das sirenes, refletindo na tensão que pairava no ar. O homem encapuzado fez um movimento repentino e, em um piscar de olhos, ele se lançou contra os assaltantes. A luta que se seguiu foi brutal, uma sinfonia de gritos, assim como os vidros quebrando e o cheiro de metal no ar. Mas no meio do caos, um movimento inesperado aconteceu. O homem separou um dos assaltantes e, em uma frase sussurrada, revelou algo que fez os olhos do assaltante se arregalarem. Lembre-se disso! A atmosfera se tornou elétrica! O impacto de suas palavras fez com que todo o tumulto parasse por um instante. Isabela olhou de volta para Alexandre. Quem somos nós, Alexandre? O que realmente sabemos sobre o nosso amor? A profunda reviravolta se formava diante deles, enquanto o futuro, uma vez promissor, se tornava um labirinto de segredos e mentiras. O homem que os desafiava agora tinha suas próprias intenções obscuras. E a única coisa que Alexandre conseguiu pensar era: que tipo de futuro eles poderiam ter depois de tudo isso? Os olhares das pessoas na casa tinham mudado. Cada um agora tinha suas próprias dúvidas, suas próprias verdades e uma sombra de desconfiança que começava a pairar. O que mais estava por vir? Que segredos ainda estavam escondidos? No fundo, todos sentiam que a verdade era um caminho perigoso, um caminho do qual não havia retorno. Isabela estava paralisada, seu coração martelando no peito. O homem diante deles parecia mergulhado em um mistério que a envolvia em uma teia de segredos. O pânico em seu olhar refletia um mundo que estava prestes a desmoronar. Alexandre, preocupado, se aproximou, sentindo o peso das palavras não ditas cercando-os. O que você quer dizer com isso? O que você pensava ser seu futuro agora é um labirinto obscuro. Sua irmã não é apenas sua irmã. Ela é parte de algo muito maior. Algo que pode deixar todos nós em perigo. O homem avançou, os olhos brilhando com uma intensidade inquietante. Isabela deu um passo para trás, tentando processar a informação. Eu não entendo! O que isso significa? Sua voz tinha um tremor de desespero, mas a verdade parecia tão distante, tão surreal.
Mas antes que o homem pudesse explicar mais, um barulho estrondoso irrompeu da entrada da cozinha. A porta foi arrombada e pedras de vidro se espalharam pelo chão. Um grupo de homens mascarados entrou na mansão, empurrando os funcionários que estavam a par do que acontecia. O caos irrompeu como uma onda aterradora. É um assalto! Alguém gritou. Alexandre sentiu um frio na espinha. Você! O que você fez? Ele se virou para o homem, que parecia mais calmo do que todos ali. Eu não trouxe isso para você. Mas agora é uma oportunidade. A verdade virá à tona, quer você goste ou não. O homem havia se tornado algo quase irreconhecível. Seu tom carregado de ameaças e segredos. Os ladrões começaram a vasculhar a cozinha, suas vozes ecoando pela mansão, enquanto Alexandre puxava Isabela para trás, protegendo-a. Fique perto de mim! Ele estava em estado de alerta, tensão correndo como eletricidade entre eles. Os rostos dos assaltantes eram vagos, mas seus olhos mostravam determinação. Cadê o bilionário? Onde ele está? Um deles gritou, mantendo uma arma alta. O coração de Alexandre disparou. A sensação de impotência era avassaladora. Não apenas seu futuro estava em risco, mas a vida de todos na casa dependia dele. A cena rapidamente se transformava em um pequeno pesadelo. Isabela, ainda atordoada com o que acabara de ouvir, sentiu-se quase paralisada. Alexandre, o que fazemos? Ela perguntou, a voz baixa e assustada. Precisamos sair daqui, ele respondeu, puxando-a pela mão. Mas antes que conseguissem se mover, um dos assaltantes apontou a arma para o homem encapuzado. Você sabe mais do que está dizendo. É melhor nos contar agora, ou vai se arrepender. A tensão no ar era palpável, como um fio prestes a se romper. Eu tenho algo que você quer, mas você não está preparado para a verdade. O homem encapuzado sorriu, mas era um sorriso maligno. Se você soubesse o que realmente aconteceu com o irmão de Alexandre, teria medo de saber a verdade. Então, a cena virou um redemoinho. Antes que alguém pudesse reagir, um tiro ecoou na cozinha. O som era ensurdecedor. Isabela gritou enquanto caía ao chão e Alexandre sentiu seu coração disparar. Tudo o que se passava na sua mente era a imagem de um futuro sombrio. Mas, com um movimento rápido, ele olhou para o homem encapuzado que agora parecia mais calmo do que nunca. O homem não estava preocupado. Ao contrário, ele estava estranhamente satisfeito. Você não percebe, Alexandre? Você está prestes a descobrir quem realmente está por trás de tudo isso. Antes que Alexandre pudesse responder, outro grito ecoou na noite. É ela! É a irmã! Um dos assaltantes voltou a olhar para Isabela, que tremia de medo, mas o que ele revelou foi ainda mais devastador. Sua irmã não é quem você pensa que é. E você também não, Alexandre. Os olhos de Isabela se arregalaram ao ouvir aquelas palavras. O que você quer dizer? Ela mal conseguia falar, e o restante da mansão parecia distante, a realidade sendo lentamente desnudada. O assaltante continuou, uma risada fria escapando de seus lábios. A sua irmã está envolvida no que aconteceu ao irmão dele. Você está brincando com algo muito maior do que pode imaginar. Não é só sobre amor ou tragédia. É sobre poder e controle. Sua irmã está no centro de tudo. A revelação girou como uma tempestade nas mentes de ambos. Não! Isso não pode ser verdade! Isabela gritou com tanta força que suas palavras reverberaram pela casa. Eu não acredito em você. Talvez você devesse, Isabela, porque já está tarde demais. Você é uma
peça nesse jogo de xadrez e não sabe nem mesmo como as peças se movimentam. O assaltante chegou mais perto e a tensão aumentou, cada um deles segurando sua respiração. Um momento que parecia eterno. Isabela, agora com o rosto pálido, olhou para Alexandre. Ele sentiu um nó na garganta, incapaz de processar a avalanche de informações. Isabela, o que você esconde? O que você sabe sobre a sua irmã? Neste instante, a mansão iluminou-se com a luz das sirenes, refletindo na tensão que pairava no ar. O homem encapuzado fez um movimento repentino e, em um piscar de olhos, ele se lançou contra os assaltantes. A luta que se seguiu foi brutal, uma sinfonia de gritos, assim como os vidros quebrando e o cheiro de metal no ar. Mas no meio do caos, um movimento inesperado aconteceu. O homem separou um dos assaltantes e, em uma frase sussurrada, revelou algo que fez os olhos do assaltante se arregalarem. Só você sabe a verdade. Lembre-se disso. A atmosfera se tornou elétrica. O impacto de suas palavras fez com que todo o tumulto parasse por um instante. Isabela olhou de volta para Alexandre. Quem somos nós, Alexandre? O que realmente sabemos sobre o nosso amor? A profunda reviravolta se formava diante deles, enquanto o futuro, uma vez promissor, se tornava um labirinto de segredos e mentiras. O homem que os desafiava agora tinha suas próprias intenções obscuras. E a única coisa que Alexandre conseguiu pensar era: que tipo de futuro eles poderiam ter depois de tudo isso? Os olhares das pessoas na casa tinham mudado. Cada um agora tinha suas próprias dúvidas, suas próprias verdades e uma sombra de desconfiança que começava a pairar. O que mais estava por vir? Que segredos ainda estavam escondidos? No fundo, todos sentiam que a verdade era um caminho perigoso, um caminho do qual não havia retorno. Isabela estava paralisada, seu coração martelando no peito. O homem diante deles parecia mergulhado em um mistério, envolto em uma teia de segredos. O pânico em seu olhar refletia um mundo que estava prestes a desmoronar. Alexandre, preocupado, se aproximou, sentindo o peso das palavras não ditas cercando-os. O que você quer dizer com isso? O que você pensava ser seu futuro agora é um labirinto obscuro. Sua irmã não é apenas sua irmã. Ela é parte de algo muito maior. Algo que pode deixar todos nós em perigo. O homem avançou, os olhos brilhando com uma intensidade inquietante. Isabela deu um passo para trás, tentando processar a informação. Eu não entendo. O que isso significa? Sua voz tinha um tremor de desespero, mas a verdade parecia tão distante, tão surreal. Mas antes que o homem pudesse explicar mais, um barulho estrondoso irrompeu da entrada da cozinha. A porta foi arrombada e pedras de vidro se espalharam pelo chão. Um grupo de homens mascarados entrou na mansão, empurrando os funcionários que se assustaram com a invasão. O caos se instalou como uma onda aterradora. É um assalto! Alguém gritou. Alexandre sentiu um frio na espinha. Você! O que você fez? Ele se virou para o homem, que estranhamente parecia mais calmo do que todos ali. Eu não trouxe isso para você, mas agora é uma oportunidade. A verdade irá à tona, quer você goste ou não. O homem havia se tornado algo quase irreconhecível, seu tom carregado de ameaças e segredos. Os ladrões começaram a vasculhar a cozinha, suas vozes ecoando pela mansão, enquanto Alexandre puxava Isabela para trás, protegendo-a. Fique perto de mim! Ele estava em estado de alerta, a tensão correndo entre eles. Os rostos dos assaltantes eram vagos,
mas seus olhos mostravam determinação. Cadê o bilionário? Onde ele está? Um deles gritou, mantendo uma arma alta. O coração de Alexandre disparou. A sensação de impotência era avassaladora. Não apenas seu futuro estava em risco, mas a vida de todos na casa dependia dele. Em meio à gritaria, um dos assaltantes começou a se aproximar do homem encapuzado. Você sabe mais do que está dizendo. É melhor nos contar agora ou vai se arrepender. A tensão no ar era palpável, como um fio prestes a se romper. Eu tenho algo que você quer, mas você não está preparado para a verdade. O homem encapuzado sorriu, mas era um sorriso maligno. Se você soubesse o que realmente aconteceu com o irmão de Alexandre, teria medo de saber a verdade. Então, a cena virou um redemoinho. Antes que alguém pudesse reagir, um tiro ecoou na cozinha. O som era ensurdecedor. Isabela gritou enquanto caía ao chão, e Alexandre sentiu seu coração disparar. Ele olhou para o homem encapuzado, agora mais tranquilo do que nunca. Você não percebe, Alexandre. Você está prestes a descobrir quem realmente está por trás de tudo isso. Foi nesse instante que tudo mudou. Do alto da escada, uma figura conhecia bem aquela casa. Era Clara, a irmã de Isabela, que até então estava longe de seus pensamentos. Ela entrou na sala com um olhar decidido e, no calor do momento, revelou seu segredo. Eu sou a responsável pela morte do seu irmão. Alexandre? O mundo de Alexandre desabou. A verdade que ele nunca quis ouvir estava agora na sua frente. O que você está dizendo? Sua voz tremeu de incredulidade. Isabela tinha um olhar de horror, e o que Clara fez a seguir espantou todos. Eu sou a verdadeira herdeira da fortuna de sua família. O silêncio ficou denso. O chão parecia sumir sob os pés de Alexandre. A revelação de Clara não era só um golpe, era uma bomba. Cada palavra dela trazia à tona não só a verdade de seu passado, mas um futuro instável e ameaçador. A expectativa de um novo lar, uma nova vida com Isabela, estava desmoronando. Clara, você está louca! Isso não pode ser verdade! Isabela gritou, as lágrimas rolando pelo rosto. Clara, com uma expressão que misturava dor e resolução, apenas balançou a cabeça. É verdade, Isabela! E agora? Precisamos decidir. O que faremos com essa verdade? Pois, se você mesmo assim decidir se afastar, todos nós poderemos pagar um preço alto. Os assaltantes hesitaram, olhares confusos passando entre eles. A química no ar estava mudando novamente. O que realmente sabiam? O que a figura encapuzada havia insinuado? Clara era mais do que uma irmã, mais do que uma peça nesse jogo. Alexandre olhou para Isabela, o desespero nos olhos dela, refletindo seu próprio caos interno. Isabela, e agora? Que tipo de futuro podemos ter com tudo isso? A noite estava apenas começando, e a tempestade que se aproximava era muito mais perigosa do que eles podiam imaginar. O que mais estava escondido sob a superfície e a verdadeira natureza de cada um deles? Uma nova carta estava prestes a ser jogada nesse jogo mortal e ninguém sabia ao certo o que viria a seguir. Isabela estava paralisada, o coração martelando no peito. As palavras de Clara ecoavam pela mansão. O peso da verdade estava prestes a desmoronar o mundo que eles conheciam. Alexandre, tentando processar tudo, sentiu um nó na garganta. Como você pode dizer isso, Clara? Por que esconder isso de nós? Clara, com o olhar fixo nos dois, respirava pesadamente. Eu não pude falar antes. Você não sabe o que estava em jogo. O que eu fiz para proteger a nossa família?
A frustração estava clara em seu tom, mas a confusão reinava na sala. Olhos se encontravam, a tensão quase palpável. Um grito cortou o silêncio, como um raio. Vocês estão todos perdidos! Um dos assaltantes havia se aproximado, a arma em riste, e a cena estava prestes a transformar-se em um turbilhão de desespero. Calem-se! Ninguém se mexa! A voz do assaltante ressoou como um trovão. Ele olhou para Clara. Então é verdade! Você sabia que estava em meio a isso tudo? Sua traidora? A acusação era cortante e a tensão dispara entre eles. A sala estava agora repleta de murmúrios e os outros homens na cozinha pararam para escutar. Eu não sou uma traidora. Clara elevou a voz, o pânico em seus olhos. Eu fiz o que era necessário para proteger vocês. Alexandre cruzou os braços, sua mente girando com a revelação. O que você fez, Clara? O que aconteceu que poderia ser tão devastador? O medo se alastrava dentro dele, uma preocupação que ele nunca conhecera. A atmosfera mudou, como se uma tempestade estivesse prestes a se desencadear. Foi então que Isabela, sentindo-se sufocada, deu um passo à frente. Eu não posso acreditar que você tem algo a ver com tudo isso. Que a sua vida se entrelaça com a morte do meu irmão. Sua voz estava carregada de dor, como se cada palavra fosse um golpe. Mas o que veio a seguir foi um verdadeiro choque. Um dos assaltantes, que até então parecia apenas um cúmplice, avançou. Ora, gente, estão todos tão ocupados aqui? Vamos acabar com isso logo. E ele apanhou a mão de Clara, puxando-a para trás com uma força inesperada. Não. O que você está fazendo? Alexandre gritou, ligando os pontos rapidamente. Você não entende, né? Agora que ela sabe a verdade, não tem como deixar isso passar. O assaltante olhou diretamente para Clara. Você vai nos ajudar a resolver essa situação de uma vez por todas. E como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés, Clara soltou a bomba. Espera! Se vocês têm o que precisam, vocês devem saber que o verdadeiro segredo não sou eu, mas a própria Isabela. O tempo pareceu parar. A confusão se transformou em incredulidade. Isabela ficou pálida, os olhos se arregalando, enquanto esperava que Clara continuasse. O que você quer dizer? Sua voz falhou, a dor misturando-se à negação. Isabela, você não é quem pensa que é. Sua verdadeira identidade é a chave para tudo isso. Clara sussurrou, e o impacto das palavras reverberou no ar. Cale-se! O assaltante gritou, mas eram os olhos de Clara que agora pareciam brilhar com uma verdade sombrio. Ela é parte do que aconteceu. Sua história está entrelaçada com a escuridão que envolve a nossa família. As vozes na sala se tornaram murmúrios assustados. Os rostos de todos estavam paralisados, refletindo a confusão e o horror. O segredo de Isabela, o mistério que nem ela mesma sabia que guardava. Não, isso não pode ser verdade, Isabela gritou, o desespero tingindo seu tom. A sala parecia pequena demais para conter tanto pânico. Alexandre se virou para Isabela confuso, um frio subindo pela espinha. Mas antes que ele pudesse perguntar mais, o barulho da sirene se aproximava rapidamente, inundando a casa com um sentido de urgência. As reviravoltas continuavam a se desenrolar rapidamente, e no caos, o assaltante olhou para os outros. Eles estão vindo! Precisamos sair daqui agora! A sala estava em um estado de frenesi. Isabela, Clara, Alexandre e os assaltantes agora se encontravam à beira da catástrofe. Nada fazia sentido, mas algo profundamente inquietante pairava no ar.
O que era verdade? O que mais estava por ser revelado? E quando tudo parecia quebrar, um segundo tiro ecoou na noite. Não de uma arma, mas da própria estrutura da mansão. Era uma explosão, uma detonação que comprometeu a segurança de todos ali. O chão tremia sob eles, e uma nova camada de terror envolveu o ambiente. O que aconteceria agora? O que mais eles estavam prestes a descobrir? A escuridão se aproximava, e todos sabiam que não havia como voltar atrás. A mansão, antes tão imponente, temia agora com uma explosão recente. E a sensação de caos se espalhou como um manto pesado sobre todos. Isabela sentia o coração disparado. As palavras de Clara ecoavam em sua mente, fazendo-a questionar tudo o que acreditava saber sobre si. Você não é quem você pensa que é. A sala estava repleta de murmúrios confusos. O olhar de todos, incluindo os assaltantes, se voltaram para ela, exigindo respostas. Clara, o que você quer dizer? Isabela implorou, tentando manter a voz calma, mas a pânico já a dominava. O tempo parecia parar enquanto a tensão subia, como um vapor sufocante. É a verdade. Se você parar um segundo para pensar, vai perceber que certas coisas não fazem sentido. O nervosismo de Clara era palpável e Alexandre a encarava com desconfiança crescente. O homem encapuzado, agora livre da luta, aproveitou a oportunidade para se aproximar deles. A verdade é uma arma. E você, Isabela, é a chave que pode abrir portas que deveriam continuar fechadas. Um grito cortou o ambiente quando um dos assaltantes, em um acesso de raiva, apontou a arma para Clara. Chega de jogos! Estamos perdendo tempo! O que sabemos já é o bastante! O homem estava agitado, sua expressão vaiando entre medo e raiva. Não faça isso! Alexandre bradou, avançando. Mas no mesmo instante, outra explosão irrompeu do lado de fora, fazendo o chão tremer novamente e as luzes piscarem antes de apagar completamente. O pânico se instalou. Um silêncio sufocante tomou conta da sala, seguido de um alvoroço generalizado. As sombras tomaram a mansão. Isabela sentiu frio no estômago. Tudo parecia uma cena de filme de terror. Foi então que, em meio à escuridão, Clara, com uma voz quase quebrada, confessou: Eu não sou a única a guardar segredos. Eu sou a irmã de Isabela, mas eu sou também filha do irmão de Alexandre. O mundo de todos ali pareceu desmoronar. Alexander ficou paralisado. Como assim? Isso é impossível! A incredulidade pesava nas palavras, mas o olhar de Clara era firme e sério. É verdade. Meu pai, ele estava envolvido em um esquema muito maior. Ele não estava só. E essa farsa! Clara começou a gaguejar, o medo arrebatando-a. Ele fez coisas que ninguém pode imaginar. E a morte do seu irmão Alexandre, ele estava no meio de tudo isso. Isabela, agora com o rosto em choque, mal conseguia processar a revelação. Então somos meio-irmãs? Isso não faz sentido. A realidade começava a ficar surreal, como se tivesse saltado de uma história de suspense para algo inimaginável. Faz sim, e vai a seguir? A busca pelo poder, a ganância, tudo isso começou porque o nosso pai se meteu em um jogo perigoso. E eu lutei tanto para tentar nos proteger. Mas agora... Clara olhou ao redor. A expressão nos rostos dos assaltantes tinha mudado para confusão. O líder dos assaltantes piscou, os olhos se estreitando. Então você é a herdeira da fortuna! Isso muda tudo!
A tensão se intensificou e o pânico começou a se transformar em um tipo de poder. O que isso significava para todos eles? O que viria a seguir? Alexandre, ainda em estado de choque, se virou para Clara. Você sabia disso por quanto tempo? A dor na voz dele era visível, como se cada palavra cortasse seu coração. Ela hesitou. Eu não queria que vocês soubessem. Eu realmente pensei que poderia proteger todos nós. Um silêncio pesava entre eles, as revelações e os medos pesando na atmosfera. A situação estava prestes a explodir de novo quando um estrondo surdo ecoou pela casa. A porta dos fundos foi arrombada. Um grupo de pessoas entrou, mas não eram apenas assaltantes. Eram figuras conhecidas, figuras que Isabela nunca pensou que veria ali. Estamos aqui para resolver essa situação de uma vez por todas. A voz de um novo líder, mais autoritário, ressoou, mudando o curso das coisas. O que mais estava por vir? A história deles estava prestes a ser reescrita, e a verdade agora parecia mais do que nunca um monstro à espreita nas sombras. O que mais estava escondido? As consequências seriam devastadoras e todos ali estavam prestes a descobrir que o passado de fato se recusa a ficar enterrado. O caos na mansão alcançou seu ápice. As luzes ainda piscavam, mas o som da sirene se tornava mais forte, prenunciando um futuro incerto. Isabela estava em choque, as palavras de Clara ecoando em sua mente como um trono de julgamento. Eu sou filha do irmão de Alexandre! O que isso significava para ela, para todos ali? Alexandre a encarava, seus olhos repletos de dor e confusão. Várias emoções se misturavam sem controle. Como você pôde esconder isso, Clara? Isso muda tudo. Sua voz era uma mistura de raiva e tristeza. O que eles pensavam ser uma união saudável se tornara um campo de batalha. E agora, com os assaltantes se armando, a tensão aumentava. Clara, mantendo firmeza na voz, disse: Eu fiz isso para proteger vocês. Meus segredos têm um custo alto, mas a verdade é que a morte do seu irmão envolvia muito mais do que imaginamos. A adrenalina pairava no ar, provocando reações rápidas nos rostos dos presentes. Os assaltantes, ainda hesitantes, trocavam olhares nervosos. O novo líder, um homem alto e magro, pareceu finalmente entender a gravidade da situação. Isso muda tudo! O que mais você sabe? Ele apontou a arma para Clara. Eu não sei muito, ela respondeu, temor invadindo seu olhar. Só sei que nossas vidas estão entrelaçadas em algo muito mais sombrio. Precisamos nos unir se quisermos sair dessa. Um estrondo repentino ecoou pela mansão, fazendo todos saltarem. As janelas tremiam e algo ou alguém havia entrado. Eram policiais cercando a casa, tocando as campainhas e deitando ordens. Saqueie a área! Ninguém sai! A tensão aumentou. Isabela trocou olhares desesperados com Alexandre. E agora? Agora precisamos agir! Alexandre se virou para o homem encapuzado que estava ali. O que você sabe sobre tudo isso? Você está no meio do jogo. O homem com um semblante decidido olhou diretamente nos olhos de Alexandre e disse: É isso que eu estava esperando. Se todos se unirem, a verdade pode finalmente vir à tona. O ar estava pesado com incertezas. Mas algo dentro de Isabela começou a se acender. Ela olhou para Alexandre, se sentindo forte e determinada. Não podemos nos deixar separar. Já chegamos longe demais. E assim, um por um,
Todos começaram a acenar com a cabeça, o espírito de união brotando naquele momento caótico. Enquanto os golpes começaram a ser dados na porta, Isabela deixou escapar uma determinação forte. Vamos sair desta! Precisamos enfrentar a verdade de frente! Todos se moveram, apressados e decididos. Os assaltantes, agora confusos e sem liderança, hesitaram. Com um grito alto, Alexandre chamou: "Vá, vamos juntos!" À medida que a porta foi arrombada e os policiais entraram, uma nova realidade se desenrolava. O caos deu lugar a uma nova ordem, enquanto todos confrontavam seus passados entrelaçados e o futuro incerto que os aguardava. Com os braços dados, em um ato de coragem, encararam os oficiais e seus medos. O que viria a seguir ainda era um mistério carregado de promessas e segredos. Eles sabiam que a verdadeira batalha estava apenas começando. E foi aí que estavam, mais unidos do que nunca. Ei, você precisa se inscrever agora nesse canal. Não quero que você perca as próximas histórias incríveis que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a continuar a trazer conteúdos como este. Não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que acham que vai acontecer a seguir. Você faz toda a diferença na nossa comunidade.